Muito bom dia, você que está no seu lar, assistindo o programa Mergulhados na Presença. Muito bom dia, que a graça do Senhor Jesus chegue até a sua vida, ao seu lar, à sua família, de uma forma muito especial no dia de hoje. Eu sou o apóstolo Edilson e nós estamos começando mais um programa da Igreja Batista Nova Sião, aqui em Vitória da Conquista. E hoje eu quero iniciar esse programa trazendo uma dica para o teu coração, algo que nós temos ensinado para toda a igreja, e onde você estiver, você vai ser ministrado por essa dica e orientado em algo que vai ser fundamental para a tua vida. Veja, nós estamos começando o programa agora às 7 horas da manhã, de 7 às 8, e você já acordou, talvez já tomou o seu café, está se preparando aí para um dia de trabalho, de atividades, mas entre tudo que você tem para fazer no dia de hoje, eu quero lhe orientar que entre tudo mais importante é que você inicie o seu dia tendo um tempo de comunhão com Deus, um tempo na presença, um tempo onde você vai se conectar com Ele. E talvez você diga assim, não, mas semana passada eu estive no culto e foi muito bom, um tempo de comunhão e Deus está me abençoando durante toda essa semana. Amanhã, domingo, eu vou novamente na igreja. Existem algumas coisas que elas precisam acontecer diariamente. Assim como você acorda, toma café, depois almoça, depois precisa descansar, essa busca de Deus, essa conexão, essa comunhão, ela tem que ser estabelecida todos os dias. E quando você faz isso, no primeiro momento do seu dia, até antes de tomar o seu café, você está buscando de Deus uma cobertura, você está buscando de Deus uma orientação, você está buscando de Deus a bênção dEle, você está buscando de Deus a proteção para você, para sua família, para sua casa. Você vai ser governado pelo Espírito de Deus. Os pensamentos que vierem à tua cabeça serão gerados no céu, né? Os ímpetos, os desejos, tudo vai ser coordenado por Deus quando você estabelece uma comunhão com Ele logo no início do dia. Por isso essa é a dica que eu quero deixar para o teu coração, porque se você passar a fazer isso todos os dias, uma grande mudança vai acontecer na tua vida. É a orientação que a gente tem dado para a igreja. Então hoje, sair pela manhã, sair de casa sem esse tempo de qualidade com Deus, sem entrar em comunhão com Ele, é o mesmo que sairmos despidos para um dia de atividade, de trabalho, de desafios. Nós nunca sabemos quando será o dia mau, o dia da adversidade, o dia em que os ventos vão soprar contra a nossa vida. Nunca sabemos. Por isso é importante nos prevenirmos através dessa comunhão, onde a presença de Deus vai te envolver, onde você vai entrar numa guerra espiritual, vai neutralizar o poder do inimigo, quebrar os laços. Tudo vai ser diferente na tua vida a partir desse novo hábito que você vai adquirir. Faça isso e depois você vai ter um grande resultado na tua vida e na vida da tua família. Eu quero também, nesse início de programa, começar orando por você. Eu quero abençoar o seu dia, esse revestimento que eu já pedi no dia de hoje. Eu quero pedir por você para que esse dia seja abençoado. Vamos orar? Pai, eu quero abençoar a todos os telespectadores, amigos, irmãos, que estão em diversos lugares, tanto em Vitória da Conquista, quanto em outras cidades da Bahia, participando do programa Mergulhados na Presença. Meu Deus, eu quero declarar sobre a vida deles um dia muito especial, gerado pelo Espírito do Senhor, um dia de paz, de alegria, de respostas aos seus anseios e orações, um dia de um mover do teu Espírito, Senhor, ajustando todas as coisas, no trabalho, na família, que a bênção do Senhor flua poderosamente na vida de todos eles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha, eu tenho uma notícia boa para você também. Nós teremos em Vitória da Conquista, de 9 a 11 de dezembro, um congresso da visão celular. Nós estamos trazendo os apóstolos de Salvador e de Jequié, o apóstolo Sóstenes, o apóstolo Samuel, o apóstolo Laurito, serão os preletores deste congresso, e o apóstolo Zelito também. É um congresso da visão celular. Vamos falar sobre como conquistar através das gerações, como é que flui
o cumprimento das promessas e a unção de Deus através das gerações, dos teus filhos biológicos e dos teus filhos espirituais. Eu sei que pastores de outras cidades que estão trabalhando com a visão celular também vão ter a oportunidade de ter assim, a ativação do teu rebanho através desse congresso. Lá nós teremos, além das palestras, a liberação de unção para conquistar, unção para multiplicar. E você, seu rebanho, não pode perder esse congresso. Vai ser em Vitória da Conquista, no nosso ginásio, o Ginásio Sião, começando no dia 9, 10 até o dia 11, e vai ser uma bênção tremenda. Faça a sua caravana. Se você precisar de mais informações, você pode ligar para o telefone 2101-2656 e você vai ter mais informações sobre o congresso, ou então acessar o nosso site www.novasião.org.br. Vai ser uma alegria ter você participando desse congresso conosco, tá bom? Você vai assistir agora uma matéria especial produzida pela equipe do programa Mergulhados na Presença, que filmaram a reunião que nós tivemos com os pastores da cidade e de outras cidades que fazem parte desse grupo de pastores que nós temos dado cobertura espiritual. Tivemos essa reunião e foi um mover de Deus extraordinário. O Senhor nos deu uma palavra rema que nós temos pregado para a igreja e pregamos para os pastores, intitulada O Poder de um Legado. Nós não vamos passar essa mensagem agora nessa matéria, mas você vai ver aí alguns depoimentos, alguns momentos tão significativos que foi para todos nós, para a vida dos pastores. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Periodicamente, encontros como este reúnem pastores de diversas cidades da Bahia em Vitória da Conquista. São igrejas que estão sob a cobertura espiritual do apóstolo Edilson, que há 6 anos vem acompanhando e dando apoio a diversos ministérios que estão na visão celular no modelo dos 12. Em 2003, Deus sinalizou que isso iria acontecer quando nada disso existia. Nada. Andávamos ministerialmente falando, sozinhos em termos de filhos ministeriais. Mas Deus, em 2003, usou o apóstolo Gésio dizendo que ele viu, ele via o apóstolo Gésio isso acontecendo. Então, se cumpriu uma profecia de uma pessoa idônea. E, na verdade, à medida que vai acontecendo é que a gente vai vendo o nível da responsabilidade, né? A gente apenas ora por eles, libera aquilo que está no coração, daquilo que temos recebido do Senhor de fato, que já está consolidado, a bênção na família, a bênção no ministério, a bênção na cidade, a bênção nas finanças. Se nós temos, então nós podemos dar. E eu entendo que essa paternidade ministerial é você abrir dos teus tesouros espirituais, dos dons, daquilo que Deus tem te acrescentado, para dividir com os filhos espirituais, ministerialmente falando. Aproximadamente 30 pastores, líderes e convidados participaram do encontro, que sempre traz um rema, uma direção de Deus para eles e seus respectivos ministérios. Nós louvamos muito a Deus, pela vida do nosso apóstolo, que durante os 3 anos e meio que nós estamos debaixo dessa cobertura, recebendo esse apoio do apóstolo, e nós temos visto muitos resultados. Nós começamos a Igreja Batista Sião em Cândido Sales, nessa cobertura, e nós somos muito surpreendidos, desde o começo, vendo pessoas sendo libertas. Então eu agradeço muito a Deus pela vida do apóstolo, e nosso ministério tem mudado, creio que assim, 100%, desde que a gente está debaixo dessa cobertura. A gente passou a ter uma nova visão sobre família, sobre paternidade espiritual. Temos o apóstolo como um pai espiritual, sempre foi assim para mim. Somos agradecidos a Deus por ter gerado em nós esse encontro, por ter gerado para nós a oportunidade de andarmos juntos, e já é uma caminhada que faz 6 anos agora, em novembro, e temos aprendido dele, bebido da fonte que está sobre a vida dele e repassado essa fonte, porque temos também adquirido filhos espirituais para poder também alimentar, porque esse é o objetivo da família. Os pastores reconhecem a liderança com características de paternidade e observam mudanças
na vida das igrejas que lideram. No início a gente sabe que a gente não tinha cobertura, não tinha um pai espiritual e as coisas eram muito difíceis. Às vezes precisava de um conselho, precisava de orientação e nós como pastores só orientamos e às vezes não tem alguém para nos orientar. E o apóstolo Edilson, ele veio como bênção para a nossa vida, né? Então, é através do apóstolo Edilson, com os seus ensinamentos, com a profundeza que tem a visão, nosso ministério foi transformado, mudou praticamente da água para o vinho. Alguns anos atrás, estávamos um tanto isolados ali em Tremedal e vivíamos, como trabalhamos com o ministério independente, as dificuldades eram imensas. E depois de um tempo ouvindo, conhecemos o apóstolo Edilson e bem como a idoneidade do trabalho dele. Então nos sentimos numa posição mais confortável para buscar um apoio. E entendendo que isso faz parte de um princípio, né? Não podemos trabalhar isoladamente e eu creio que essa atitude de algumas pessoas se isolarem, elas acabam trazendo para si mesmas muitas complicações, muitos problemas e até certa esterilidade nos ministérios em função, né, desse isolamento. Essa paternidade espiritual, que tem se estendido para além das paredes da Nova Sião, é o resultado da promessa de Deus de que surgirão pais de multidões dispostos a doarem a sua vida para servir no reino de Deus. Os filhos que nós temos dentro da Igreja Batista Nova Sião, nós temos já conseguido nos ver como pai legítimo, pai de fato. E também o que tem acontecido, que tem sido gratificante, são os filhos legítimos que estão sendo consolidados e legitimados. É você que é ovelha nossa, você que faz parte desse rebanho que Deus nos deu. Temos estendido sobre a sua vida essa paternidade legítima de fato, às vezes não compreendida por algumas outras pessoas que ainda não têm esse entendimento, mas não importa. Você é filho legítimo e eu quero declarar que existe um amor muito grande no coração, no meu coração, no coração da pastora Vitória Régia, como pais espirituais sobre a sua vida, desejando e sonhando com os sonhos que estão no teu coração. Nós desejamos o melhor para a sua vida e assim, para nós isso é prioridade, que você seja uma pessoa muito realizada, você, seus filhos, seus netos, todas as tuas descendências sejam plenamente abençoadas, que haja um caminho aberto para a tua vida de prosperidade, de paz, de alegria, que você seja muito bem sucedido na família, como eu sou na minha família, que você seja muito bem sucedido nas finanças, como eu sou nas minhas finanças, seja muito bem sucedido na vida ministerial, na obra que Deus tem colocado nas tuas mãos, como eu tenho sido no ministério e no chamado que Deus tem para a minha vida. Você seja muito bem sucedido entre os teus parentes e na cidade onde Deus te plantou. Você seja uma árvore que floresça e frutifique e alegre muito o coração de Deus e se realize nisto. Essa é a palavra que eu libero sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Em muitas gerações Deus está fazendo coisas extraordinárias e é um tempo de conquistas em todos os ministérios. Deus te abençoe. Nós vamos para um intervalo e voltamos já. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou o queijo Ariente em cima do macarrão, da lasanha.
E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. Você vai assistir agora uma palavra ministrada na Igreja Batista Nova Sião, em um dia que estava acontecendo a formatura da Escola de Líderes. E nessa mensagem, nós fomos inspirados para esta mensagem quando estávamos numa viagem para Israel e Egito. E nós passamos em Mara, não é? A Bíblia registra sobre o momento que o povo de Deus chegou no poço de Mara. Eles estavam há 3 dias sem encontrar nenhuma fonte de água. E eles estavam com muita sede, o sol escaldante, o deserto árido. E eles se depararam então com uma fonte. Mas para surpresa, para triste surpresa deles, eles perceberam que as águas eram amargas. Por isso o nome de Mara, águas amargas. Eles não encontraram naquele lugar água potável. E aquilo gera não somente uma preocupação por conta da circunstância, mas aquela situação gerou dentro deles também um impacto de decepção tão grande que a alma deles, o coração deles entrou num estado de amargura. E esse estado de amargura é um estado muito perigoso na vida de uma pessoa. Eles ali começaram a expressar essa amargura através da murmuração, a demonstração de insatisfação, a esperança foi minada, eles começaram a ter pensamentos negativos sobre a situação, sobre a possibilidade de sobrevivência. E coisas como essas são geradas através da amargura produzida pelas decepções da vida. Em um outro momento, eu estou dando uma introdução à mensagem que você vai assistir agora. Em um outro momento, nós estávamos no Egito, indo para uma igreja ortodoxa que está numa transição, no processo de transformação de alguns conceitos religiosos, né? Que eles entenderam que não convinha mais. Era uma igreja ortodoxa, uma igreja de árabes dentro do Egito. Para nós chegarmos nessa igreja, que estava no alto de um monte, nós tivemos que caminhar bastante, porque os ônibus não puderam chegar até esse local. Nós éramos aproximadamente umas 400, 500 pessoas, acredito eu, e tivemos que caminhar bastante, passando por dentro de um bairro que foi construído em cima de um lixão, um depósito de lixo, um lugar horrível, um lugar mal cheiroso, um lugar que nós passávamos e víamos animais mortos pela rua e assim um mau cheiro muito grande. E aquilo chamou muito a nossa atenção, porque depois que nós passamos por aquele lugar, nós chegamos num lugar limpo, no alto dessa montanha, onde havia sido esculpido dentro da rocha, coisa mais linda, um lugar limpo, um lugar bonito, e nós ficamos impressionados. Então esse contraste mostrou para nós algo que foi como uma lição e nos inspirou para a mensagem que você vai assistir agora, onde a gente entende que para que nós alcancemos os lugares altos da nossa vida, lugares de prosperidade, grandes realizações, e querendo ou não, nós temos que tirar os lixos da nossa vida. Não é? Temos que primeiro tratar essa questão das amarguras da nossa vida, tratar a questão do rancor, da mágoa, a falta de perdão, sentimentos que se instalaram nas nossas entranhas, que estão impedindo a nossa caminhada. Preste bastante atenção nessa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 8. Quero falar nesta noite sobre 7 lições que nos ensinam como chegar aos lugares altos. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Capítulo 8 de Deuteronômio. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar ou te provar,
para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros d'águas, de fontes, de abismos, que saem dos vales e que saem dos montes, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no teu fim te fazer bem, e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para adquirires riqueza, diz outra tradução, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Versículo 19, será porém que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Último versículo, como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Pai, nesta noite pedimos a tua graça, unção, o mover do Espírito do Senhor. Cada pessoa que entrou aqui nesta noite foi trazida pelo Espírito do Senhor, assim nós cremos. Por isso o Senhor tem uma obra na vida de todos nós nesta noite. Repreendemos o mal maligno, os demônios, os espíritos contrários, ordenamos que seja desfeita toda a obra do inimigo neste lugar. Cada vida seja livre para o louvor e adoração do grande Rei, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. 7 lições que nos ensinam como chegar aos lugares altos. Irmãos, eu tenho certeza, eu nem vou fazer essa pergunta, eu tenho certeza que todos aqui almejam algo da parte de Deus e que tem a ver com o seu futuro. Todos aqui sonham com alguma coisa. A realização destes sonhos, atrelado aos projetos e aos sonhos de Deus para a tua vida, nós vamos chamar de lugares altos. Nós podemos chamar também do alargamento da sua tenda, porque nós estamos debaixo de um comando do Senhor. Nós pregamos bastante sobre isso esses dias, que recebemos um direcionamento de Deus, que Deus nos levou agora a entrarmos num novo tempo,
E a palavra rema, e todo aquele que segue uma palavra profética que vem do coração de Deus, ele está bem situado e bem direcionado. A palavra rema que veio do coração de Deus para a Igreja Batista Nova Sião é que chegou o tempo de nós alargarmos as nossas tendas, amém? E que a estéril teria muito mais filhos do que a casada, porque o Senhor se colocaria como seu marido, como seu provedor, como aquele que seria um instrumento para a nossa multiplicação, para a nossa frutificação. Então nós estamos debaixo de um comando do Senhor, que é tempo de avançar. É tempo de você se levantar do seu desânimo, da sua tristeza, do seu pessimismo, dos seus traumas, daquilo que te inibiu, não é? É tempo de você tomar força, tomar coragem e seguir em direção às metas que estão atreladas à vontade de Deus para a tua vida. O que temos sonhado, aquilo com que temos sonhado foi colocado por Deus no nosso coração, porque os sonhos são uma das formas de comunicação no mundo espiritual. Através de sonhos nós estabelecemos metas, nós estabelecemos um foco para a nossa vida, uma prioridade para a nossa vida, passamos a amar aquilo com que estamos sonhando, e através disso Deus vai cumprindo o seu propósito na nossa vida. Então Deus tem colocado sonhos, tem colocado ideias criativas, Deus tem te despertado para algumas coisas significativas. Eu quero dizer para você que se estas coisas, quando são passadas na peneira da palavra de Deus, elas não estão contrariando um princípio. Eu quero dizer para você que é Deus que tem colocado estes sonhos no teu coração como um direcionamento para onde Deus quer te levar. Se você recebe, diga amém. Quero também declarar que há um comando de Deus que é tempo de marchar, é tempo de avançar. Temos muita terra para conquistar, não podemos mais ficar parados, não podemos olhar para trás, correndo o risco de estarmos totalmente engessados, paralisados, porque o Senhor nos fará transbordar para a esquerda e para a direita. O Senhor nos fará multiplicar de uma forma extraordinária. Há um comando e há um fluir favorável, e você precisa agora tomar posição. Você tem falado para você mesmo coisas que não procedem do coração de Deus, e estas coisas estão te fragilizando e te distanciando do propósito de Deus. Você corre o risco de perder o dia da visitação do Senhor. Deus está prestes, irmãos, a fazer algo extraordinário, e você está incluído no projeto de Deus para esse tempo, porque esta hora é a hora de Deus para a tua vida. Então é tempo de você se despojar da sua capa, é tempo de você se despojar de todos os impedimentos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estava hoje meditando no acampamento e eu me lembrei de uma das chamadas, de uma das convocações que nós tivemos em um dos cultos, que foi um apelo tão forte, quando nós pregamos sobre aquele momento que Jesus solicitou o barco de Pedro. Jesus estava ali envolvido apaixonadamente com aquilo que foi estabelecido para a vida dele por parte do nosso Deus. E aí ele solicita o barquinho de Pedro para que ele pudesse ter melhores resultados naquilo que ele estava fazendo para Deus, que era a obra, que era a pregação. E de repente ele conta com Pedro, ele solicita de Pedro que Pedro participasse desse projeto com aquilo que ele tinha. Porque Deus, quando olha para mim e olha para você e olha para tudo aquilo que temos e que somos, sabe como ele registra tudo isso? Tudo é meu, tudo é dele, nós somos dele, a casa que conseguimos comprar é dele, o salário que recebemos é dele, a saúde que temos é dele, as capacidades que temos vêm dele. Então, ainda assim, gentilmente, ele pede o barco de Pedro. Pedro cede o barco, pensando que seria um desperdício de tempo, um envolvimento com algo sem nenhum significado. Pescou a noite toda, trabalhou a noite toda e não pescou nada. E agora vem um religioso, um homem fazendo algo ali que não tinha nada a ver com Pedro, entre aspas. E de repente ele solicita, Pedro empresta
o seu tempo, empresta a sua vida, empresta seu barco e fica ali esperando. E aí ele volta, leva Pedro a uma pescaria extraordinária. Pedro se empolga, se entusiasma com aquilo. Pedro é impactado com aquilo. Daqui a pouco Jesus vai até onde ele pretende ir na vida de Pedro, na minha e na sua. Porque de repente Jesus vai aos poucos pedir o barco, pedir o tempo. Daí a pouco ele diz para Pedro: você está empolgado com a pescaria? Você está empolgado com o que eu posso fazer? Pois agora eu quero te dizer o que estava no meu coração a teu respeito o tempo todo, Pedro. Meu projeto para a tua vida é que eu vou fazer de você pescador de homens. Você vai deixar de ser quem você é para ser quem eu quero que você seja. E irmãos, em cima desse rema que Deus nos deu alguns cultos atrás, eu fiz um apelo. E eu disse assim: irmãos, quem está entendendo e decidido deixar de ser quem você é. Mas apóstolo, quem eu sou não foi construído por Deus. Na verdade, tudo que Deus construiu em nós não foi para que isso se tornasse um fim em si mesmo. Eu sou doutor fulano de tal, ponto final. E está muito bom. Eu sou o doutor, graças a Deus eu sou o que sou e cheguei onde cheguei, sou um doutor, ponto final. Isso é o início, isso não é um fim, isso não é o propósito principal. Deus que te levou a tudo isso e que é dono de tudo isso, projetou isso para ser só um instrumento nas mãos dele. Ele agora chama você que é médico, psicólogo, engenheiro e fala assim: ah, você já é? Pronto, então agora você está pronto. Porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Mais do que ser o que você é ser o que Jesus quer que você seja. Se você concorda, dê um aplauso a Ele. E se o que Jesus quer que você seja, o que Ele projetou, tem maior importância do que tudo que você se tornou até hoje, então eu vou te dizer uma coisa: se renda, porque o melhor de Deus para a tua vida, você ainda não experimentou. E o melhor de Deus não está nas coisas seculares. O melhor de Deus que te enche, que te preenche, que te realiza, que te satisfaz, não está em ser o melhor deste mundo ou ter mais do que todo mundo. Não está nisso. Você pode chegar a tudo isso e ainda assim sentir que não está completo. Ainda assim sentir que a sua existência não encontrou o seu propósito maior. Mas quando você descobre, vou descer porque eu quero falar isso bem de perto para você. Quando você descobre que aquilo que Deus tem para você é infinitamente maior, melhor e superior, e você se rende totalmente, você percebe que tudo que você tem e chegou a ser e conseguiu ser, não vai passar de um disfarce, só vai ser um disfarce. É um doutor? Pois então esse DR vai ser um disfarce. Porque mais do que ser um doutor, você vai ser um missionário de Jesus. Lá onde você atua, naquele ambiente, com aquelas pessoas, ali vai ser o seu campo missionário. Porque assim como Jesus chamou Pedro e falou assim: Pedro, você é pescador de peixe? Pois o projeto que eu tenho para você é infinitamente superior. Eu vou fazer de você pescador de homens. Talvez Pedro dissesse assim: mas eu não tenho jeito para isso. Eu não tenho nem ideia como isso funciona. Eu não tenho as ferramentas. Pedro, eu disse que eu vou fazer de você. Vou te mostrar o que de fato é realizador. Vou te mostrar o que de fato preenche o coração de uma pessoa. Quando ele se rende totalmente aos meus projetos e deixa que eu faça dele aquilo que eu planejei desde a eternidade e comece a fluir pela unção que eu derramo na vida dele, e aí sim ele se torna uma pessoa completa. Quantos concordam com isto? Quantos vêm experimentando isto?
Porque não tem nada que nos preenche mais do que as coisas de Deus. Eu posso ouvir amém mais uma vez? A lição que nós aprendemos é que para chegar nos lugares altos, em tudo aquilo que queremos ter e ser em Deus, seja uma coisa atrelada à outra, que vai ser muito melhor. Você quer uma prosperidade, um progresso, uma projeção, um sucesso em todas as outras coisas e também nas coisas de Deus. Aí fica completo. Porém, primeira lição: todo começo é muito difícil. Qualquer pessoa que sonha em chegar lá, em ser uma pessoa realizada em Deus e em tudo mais. Estou falando de uma vida plena, na família, na profissão, no fluir do Espírito, no relacionamento com Deus, no andar em princípios, no andar em santidade, em obediência. Tem que entender que todo começo é muito difícil, porque enfrentamos a inexperiência, enfrentamos a imaturidade, e enfrentamos o processo do aprendizado como uma gravidez. Como uma mulher passa por todo aquele processo, chega no finalzinho daquela etapa, é mais doloroso ainda. Mas depois, ela vê que valeu a pena. Mas todo começo é muito difícil. Segundo ponto, Deuteronômio capítulo 8:2, diz que Deus permite circunstâncias para mostrar nosso coração. Todos queremos chegar a algum lugar, sim ou não? Todos temos sonhos, temos metas, temos objetivos, temos anseios. Pois saiba de uma coisa: é necessário que existam circunstâncias na tua vida para expor o teu coração na caminhada em direção ao sucesso, ao êxito, às conquistas da nossa vida. É extremamente inegociável da parte de Deus que você chegue a lugares de decepção, de desilusão, de frustração. Nós muitas vezes tentamos ocultar de nós certas realidades que nós temos medo de enfrentar, de coisa que foi construída dentro de nós, até por causa das heranças familiares. Muita gente começou a se dar conta que é igualzinho o pai. Aquele pai que foi instrumento de muita dor, decepção e tristeza. Você começa a ver um monte de coisas em você que você sempre viu no teu pai. Aí você fala: eu não acredito que eu vou andar pelo mesmo caminho, fazer as mesmas coisas, provocar as mesmas dores. Será que eu estou taxado a ter uma sigla de Jabes ou Jabez na minha vida? Aquele que sofre, que faz os outros sofrer. E você, por causa disso, está sendo infeliz e está criando um ambiente de infelicidade na vida das pessoas que te cercam. E aí muitas vezes você fica usando máscara, escondendo, pois Deus vai te colocar em mara, em situações que vai fazer você botar para fora. E quando você começar a vomitar, você vai ver a podridão que tem aí dentro, irmãos. É assim que é. Sabe por quê? Porque o diabo chegou antes na nossa vida. O diabo chegou primeiro, infelizmente ele chegou primeiro, e ele foi trabalhando e construindo ódio, construindo amargura, construindo ressentimentos, construindo estilos de vida totalmente contrário à proposta de Deus. E agora, para se ver livre de tudo isso, e para sair desse lamaçal, e para se ver livre de correntes que te prendem, de sentimentos que você vê aflorando, e você não sabe que foram os traumas lá de criança, talvez de dentro do ventre da tua mãe, quando teu pai espancava a tua mãe e você estava ali naquela barriga, aquela barriga de 6 meses, de 7 meses, estava ali gestando você, e muita briga, muita miséria, muito sofrimento. Agora você se vê, você se surpreende muitas vezes com atitudes demonizadas na tua vida, atitudes monstruosas. Você fala: isso aqui não sou eu, não pode, não aceito. Mas eu vou te dizer uma coisa: estas situações que têm te provocado é justamente para botar para fora, para que haja um tratamento.
Não é para você ficar se encolhendo cada vez que você se surpreende com você mesmo. É para você encarar de frente e falar: meu Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não sei se veio do diabo, se veio de herança familiar, se veio de traumas, não interessa. Eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero a transformação, porque eu quero exalar o perfume de Cristo. Eu não quero ficar me escondendo de situações e nem de desafios. Eu quero servir o Senhor. Eu quero ser uma pessoa através de quem flui a tua graça, o teu espírito, o teu poder. Eu quero poder colocar a mão na cabeça das pessoas e elas serem curadas. Eu quero pregar o teu evangelho e ver multidões se rendendo. Eu quero que a minha vida seja referência, seja exemplo para a minha família. Irmãos, eu fico pensando, as nossas crianças que vivem no lar, onde aquilo que deve ser o maior instrumento de ensino, que é a vida dos pais, e os pais não conseguem ser o que deveriam. Eles têm um discurso, mas na hora do vamos ver, eles jogam tudo a perder, eles entram na carne, eles se iram, eles brigam, e os meninos só vão assimilando aquilo ali. Muitos pais, eu sei, que depois de dar suas manotas, seus escândalos, seus desequilíbrios, suas iras, vai para o quarto chorar. Meu Deus, como eu fiz isso na frente dos meus filhos, como eu tratei minha esposa desse jeito. Senhor, pois eu quero te dizer, isso é para você falar assim: essa é a minha realidade? Pois então eu vou encarar de frente, porque existe um Deus que veio para libertar os cativos, veio para transformar, veio para curar. E você entra na rota da mudança e da transformação, e aí você se torna aquele vaso para honra. E vou te dizer, quando você estiver pronto, as bênçãos vão te acompanhar. Sabe por que Deus não deixou derramar na tua vida muita coisa? Porque se Deus te levar alguns níveis de crescimento, sem essa cura, sem essa libertação, sem essa transformação que é provocado lá em Mara, você vai acabar multiplicando a iniquidade. Você vai multiplicar, porque o seu raio de influência aumenta. Quanto mais você cresce, mais influente você se torna, mais pessoas você impacta. E aí, se a sua vida não estiver curada, você vai multiplicar o que você é na vida de um monte de gente. Você sabia que quando o sacerdote está aqui na frente e está com a vida errada, e levanta a mão para ver se libera a bênção, sai maldição? Ele multiplica. Por isso Deus, quando a pessoa fica escondendo, ele acaba removendo. E aí, ele tira das posições de honra aquele que foi infiel, porque senão ele vai multiplicar a iniquidade. Foi assim que aconteceu com Saul. Deus ungiu, Deus levantou, colocou o cara lá, cercou o cara de todos os bens, mas o cara não se rendia aos tratamentos do Senhor. Veio a primeira situação, ele mostrou a sua irreverência, a sua rebeldia, a sua falta de temor. Ele mostrou, era para ele falar assim: meu Deus, Deus me honrou tanto, me abençoou tanto, me acrescentou tantas coisas, mas olha quem eu sou. E ele ir para o tratamento, buscar o seu líder, que era Samuel, e confessar, e ser confrontado, aceitar a disciplina. Mas nada disso aconteceu com Saul. Deus deu outra oportunidade, e ele se mostra um cara longe de aceitar os confrontos que acontecem em Mara. Esses problemas de casamento é Mara. Esses problemas dentro de você é Mara. Todo mundo, para chegar na terra prometida, passa por Mara. Mara é o lugar da denúncia da sujeira que existe na nossa vida. Quer chegar nos lugares altos? Lá em cima estava lá aquela igreja esculpida na rocha. Irmãos, se você estivesse ali, você fala: meu Deus, o que eu estou podendo contemplar com os meus olhos? Uma igreja cheia do poder de Deus. É fogo puro aquele povo. O homem que Deus levantou, irmãos, é um homem cheio do Espírito Santo, com uma visão tremenda de transicionar. Terceiro ponto: não se alcança os lugares altos antes
de enfrentarmos os lixos da nossa vida, e eu fiz uma relaçãozinha pequenininha, e cada um deve ter a sua. Agora, se você é honesto, franco, verdadeiro e corajoso para se enfrentar, então você precisa fazer a sua listinha. E, irmãos, eu já chorei muito em cima de listas, e listas grandes, viu, irmão? Eu falo assim: Senhor, eu vou apontar tudo que eu já enxerguei na minha vida. Oh, que lista enorme! Eu já passei muitas vigílias só dizendo: Senhor, nada muda se eu não mudar. Eu quero convidar você a fazer a sua. Sabe por quê? Talvez o tempo está passando e você está ficando para trás. Pois enquanto você não fizer a sua listinha, não for chorar diante dela, e não enfrentar os lixos da tua vida, você não vai muito longe. Nessa listinha aqui, eu coloquei insatisfação, ódio, ira, infidelidade, avareza, obstinação, murmuração, autopiedade, egoísmo, impaciência. E coloquei etc. e 3 pontinhos. 4º ponto: os Golias são nosso passaporte para o palácio. Aquele Golias foi preparado por Deus para Davi. Deus falou assim: eu vou projetar meu filho, ó, vou colocar meu filho agora numa posição de honra. Eu o tenho conhecido, ele tem enfrentado os lixos da vida dele, eu vou agora fazer algo que parece ser tribulação, parece ser ameaça da sua moral, da sua dignidade e da sua fé, mas não é nada disso. É só um trampolim para o palácio. Aí Deus, coloca o gigante. E aí um tenta, um pensa, um ensaia. Não era para ninguém, era para Davi. Aí chega Davi: pois não, um gigante, não, é para mim mesmo. E ele vira para o gigante e fala assim: quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Ele vem contra mim com espadas e com lanças. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Vou fazer dele picadinho. É através disso aí que muita coisa vai virar na tua vida, e você vai ser colocado em lugares altos. Quantos recebem? Diga aleluia. Todos os gigantes vão cair diante de você. Amém. 5, que os princípios do reino são os trilhos que nos levam aos lugares altos. Tinha um caminho para nós chegar lá na igreja da Rocha. Não tinha como sair por outro canto. Quem quisesse chegar naquela igreja tinha que passar por aquele caminho. Eu tenho considerado que os princípios de Deus são os trilhos que nos levam aos lugares altos. Qualquer atalho, qualquer outro caminho não vai te levar àquilo que Deus tem sonhado para a tua vida. 6, não basta apenas conquistarmos os lugares altos. É preciso saber manter a nossa conquista. Aquela cúpula dourada, ela é vigiada por militares 24 horas por dia, sabia? O inimigo providenciou um jeito que o próprio exército de Israel fizesse a vigilância daquilo que é a conquista deles. Eles procuram manter aquilo ali de todas as maneiras. Aquilo ali é o grande trunfo das conquistas exposta para o mundo inteiro dos árabes. E eles vigiam, eles guardam. Não é qualquer pessoa que pode entrar ali. Você tem que aprender a segurar a sua conquista. É com vigilância. A palavra-chave é vigilância, vigiar o coração, vigiar os princípios e vigiar os muros. O coração, porque você não pode ter o seu coração mudado quando você tem as suas conquistas. Pode mudar para cada vez mais humilde, pode mudar para cada vez mais dependente de Deus, assim pode mudar, mas mudar para o orgulho, para a arrogância, para a soberba, pensando que a conquista foi por tua conta, você perde a sua conquista. 7, lembrarmos sempre que Deus é Deus dos montes e dos vales. Significa que mesmo nos vales temos sido abençoados, e não somente nos montes.
Você está no vale, ainda não chegou lá, mas a mão do Senhor tem estado sobre você, a provisão de Deus não tem faltado na tua vida. Outro significado é que temos que nos lembrar dele também nos montes, e não só nos vales, quando a situação é difícil. Lembrar de obedecer, lembrar de honrar, lembrar também de onde veio, lembrar onde você foi abençoado e lembrar quem foi o canal de Deus na tua vida também. Família, amigos e líderes. Isso é uma forma de manter a nossa conquista. Fique de pé. Aleluia. Quero fazer uma declaração sobre a tua vida. Deus não vai deixar que as lutas ultrapassem os limites que Deus estabeleceu. Deus não vai deixar que a coisa vá além do que você possa suportar. E acredito que hoje o rema de Deus para a tua vida possa ser um só. Agora, de que o Senhor está pondo fim a essa oposição ferrenha que tem trazido desgaste à tua vida, que tem trazido dor, tristeza. Talvez o tempo de Mara já passou, o tempo do lixão já passou, o tempo do gigante já passou. E Deus pode estar fazendo você entrar no novo tempo nesta noite. O tempo da terra que mana leite e mel, de você morar em casa que você não construiu, de você colher o que você não plantou ali, de ser já uma terra providenciada, debaixo de provisão divina. Quantos desejam entrar nesse tempo de abundância, esse tempo de colheita sem limite, de conquista de novos territórios, de ampliação das tendas, de estar já nos lugares altos? Levante as duas mãos para o Senhor e comece a clamar o teu Deus e diga: Senhor, me faz entrar nesse novo tempo. Pode ser hoje o dia de Deus ouvir o teu clamor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece a realidade da história, da vida de cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor. O Senhor tem um tempo certo para cada pessoa, mas há um clamor no nosso coração para que o Senhor abrevie os dias. Os dias têm sido dias difíceis, dias maus, dias de luta, de perseguição, Senhor. Mas também nestes dias o volume da tua provisão é aumentado. Senhor, como sacerdote sobre a vida da tua igreja, quero declarar, Senhor, o início de um novo tempo, uma mudança radical, para que inicie o tempo do Espírito do Senhor, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Assim, Senhor, eu os abençoo, declarando este novo tempo, Senhor, o início de um novo tempo. Damos, Senhor, por fé, as boas-vindas a este novo tempo. Se você recebe, diga aleluia. Daqueles que te amam. Aleluia, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou o queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com o queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. Olha, a minha oração é para que o Espírito de Deus te ajude a vasculhar os lugares mais escondidos da tua alma, abrindo as gavetas da sua vida,
para que haja uma limpeza muito grande e nada seja um peso ou empecilho na tua trajetória, e que você prospere, que você tenha grandes conquistas na família, na profissão, na sua vida espiritual, em todas as áreas. Eu declaro isso sobre a tua vida e sei que você foi tremendamente abençoado com essa mensagem, porque foi assim também com a gente, não é? Nós queremos neste momento orar por você que está na campanha da Providência Divina. Eu quero inclusive convidar algumas outras pessoas que estão nos assistindo, que porventura ainda não começaram a campanha. Essa campanha está sendo uma campanha de bênção, de vitória, de muitas conquistas. E eu sei que não vai ser diferente contigo, por isso eu quero incentivar você a começar hoje. São 7 sábados consecutivos. Você vai estar todo sábado procurando estar sintonizado, participando deste momento, recebendo a oração da fé. Eu vou estar pedindo a Deus por todas as áreas da sua vida, para que você experimente um milagre, um sobrenatural, uma ação extraordinária de Deus, favorecendo em todas as áreas da tua vida, tá bom? Nós vamos orar por você que vai começar hoje, você que já está na campanha da Providência Divina. Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, digno de honra, de glória, de louvor e adoração, nossa confiança está totalmente depositada no Senhor, por conta da tua fidelidade, do teu amor, do teu zelo. E cada telespectador, cada pessoa que está assistindo o programa, Senhor, cada amigo, cada irmão, cada pessoa precisa do Senhor e daquilo que só o Senhor pode fazer. Muitos estão nos seus lares neste momento, outros estão dentro do carro como os taxistas, outros estão nos hospitais, nos presídios e em outros lugares mais, meu Pai. Mas é muito bom saber que o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo por conta da tua onipresença. Estenda agora o teu amor sobre todos eles, meu Pai, e atenda a necessidade de cada um, traga as mudanças que eles precisam, que eles almejam, que eles sonham, mudanças no casamento. Quantos estão precisando, meu Deus, de um socorro para uma mudança no casamento? Outros estão aflitos na sua vida financeira, no relacionamento com filhos, outros sendo perseguidos no trabalho, perseguição de ameaças de falência nos seus negócios. Muitos, Senhor, precisam de um socorro na área da saúde, estão sendo assolados pela doença, mas o Senhor pode socorrer a todos nós. Venha o teu reino, venha a tua misericórdia, manifesta o teu poder, o teu agir. A tua mão, Senhor, destrua todas as operações do inimigo das nossas almas, o maligno que veio para matar, roubar e destruir. Ele não tenha poder, Senhor, na vida deste pai de família, na vida desta mãe que tem sofrido, desta esposa que tem esperado no Senhor. Sejam todos protegidos, sejam todos abençoados e a tua graça seja abundante, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu sei que Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Muito obrigado por sua audiência. Nós estamos encerrando mais um programa Mergulhados na Presença. É um programa da Igreja Batista Nova Sião. Nós estamos aqui na rua 10 de novembro, 257, no bairro Alto Marom, também na Avenida Paramirim, no Ibirapuera e também no Coveima. Vai ser um prazer receber a sua visita, da sua família, para estar conosco em uma dessas reuniões. Até o próximo sábado, próximo programa, se assim Deus o permitir. Shalom, um grande abraço, paz.